A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais uma leitura diária de nossas lições bíblicas. Aqui quem vos fala é o irmão Renato Melo. Tudo bem com você? Tudo bem por aqui também, graças a Deus, graças à santa paz de Deus. Como falei, estamos aqui para gravar mais um subsídio, uma leitura diária de nossas lições bíblicas concernente ao nosso segundo trimestre de 2024, que fala a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O objetivo final é chegar ao céu. E hoje a nossa leitura diária da lição de número 11, datada do dia 16 de junho de 2024, que vai falar sobre a realidade bíblica do inferno é real. A leitura diária de hoje está lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8. Aí você vai conferir também lá em Êxodo 7:11, onde a gente já vai deixar marcado aqui a devida leitura de nossa leitura diária de terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 11, né? Hoje, terça-feira, dia 11 de junho, já estamos na metade do ano. Vou deixar marcado aqui. Vamos lá, você vai abrir lá, você vai ver, eu vou deixar na tela também a referência de nossa leitura de hoje. Lá está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, com também uma referência em Êxodo 7:11. Para ficar mais fácil o entendimento dos amados irmãos. Peço perdão desde já pelo barulho que você está ouvindo aí. Aqui é um local muito poluído, irmão, muito poluído mesmo. Poluído que eu falo no sentido de poluição sonora. Mas, enquanto a gente não tem um local adequado, um estúdio, uma acústica melhor, a gente vai fazendo a obra do Senhor como dá para fazer, e o nome dele é engrandecido nos céus e na terra. 2 Timóteo 3, versículo 8, diz assim: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens maus, corruptos de entendimentos e repróbados quanto à fé. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo de número 7, versículo 11, que diz assim: E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. O título da nossa leitura de hoje diz assim: um contexto de resistência à verdade. A verdade que nós sabemos é a palavra de Deus. A verdade que nós pregamos é a santa, bendita e poderosa e eficaz e sempre verdadeira palavra de Deus. E também, a verdade também, o que a gente pega no contexto lá, que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo sobre Janes e Jambres. E por que o apóstolo Paulo faz logo a referência desses dois homens, desses dois encantadores, desses dois feiticeiros chamados Janes e Jambres? Se você for ler aqui no Antigo Testamento, no Êxodo, esses acontecimentos que foram as pragas, esse primeiro acontecimento foi quando o cajado, a vara de Arão, foi jogado no chão e se transformou em serpente. Depois eles também fizeram o mesmo. Transformaram os seus instrumentos também em serpente. Só que a vara que se tinha transformado em serpente, a vara que era de Arão, acabou devorando a vara deles, a serpente deles ali. E se você for ler no decorrer do texto, no decorrer dos capítulos de Êxodo, você vai ver uma série de acontecimentos. Rãs, sangue na água, piolhos e tudo mais. E sempre os encantadores faziam algo e Faraó não tinha como reverter a situação.
aliás, os encantadores, feiticeiros lá, os bruxos, eles faziam isso. Se Moisés, com a vara de Arão, conseguiu transformar em serpente, virou serpente, eles fizeram o mesmo. A gente sabe fazer o mesmo também. Imitava o quê? Os feitos de Deus. Se a água transforma-se em sangue, a gente também sabe fazer. A gente também sabe fazer piolhos, a gente também sabemos fazer isso. Rãs, enfim. Sempre o inimigo, se você for reparar, se você for bem reparar, amados irmãos, o inimigo, ele tenta imitar os feitos, a obra de Deus. Ele sempre vai tentar imitar. Você lembra do Holocausto, quando faz o sacrifício de animais para imolar pecados, para cobrir pecados? Onde começou isso? As oferendas. A oferenda que eu falo no sentido bom, ofertas. Lá no Gênesis, quando os filhos de Adão e Eva, o Abel e o Caim. Caim ofereceu os piores coisas para Deus. Abel não, ofereceu do melhor dos seus animais ali que tinha em holocausto. Então, hoje quando existe um grupo religioso que mata animais, eu não vou citar nome, galinha preta, coloca velas, oferece cachaça e outras coisas mais, e, na verdade, ele está tentando imitar os feitos de Deus. Na verdade, está tentando imitar a obra de Deus. Tentando imitar aquilo que Deus já fez no passado. E quando o apóstolo Paulo cita Janes e Jambres, no contexto que ele fala aqui, ele diz aqui, ó, vamos lá, vamos abrir, deixei marcado aqui, ele diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbaros quanto à fé. Então são homens, hoje não estamos longe. Hoje não estamos longe de homens repróbaros. Hoje não estamos longe de homens que reprovam a fé. Homens que se dizem às vezes homens de Deus. Que a gente tem que entrar nesse contexto porque eram homens que queriam mostrar um poder. E hoje em dia acontece também no meio evangélico. Homens que querem mostrar poder, autoridade através de seus feitos, através de seus milagres. Mas quando você vai ver o final, quando ele diz assim: não irão, porém, avante ou longe, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, como Janes e Jambres, na Bíblia não tem, se você for procurar o nome Janes e Jambres no Antigo Testamento. Há umas suposições que o apóstolo Paulo conhecia muito certos escritos, certos talmudes e escritos antigos. Alguns extra-bíblicos, alguns historiadores dizem que o nome desses dois eram Janes e Jambres, eram feiticeiros mais influentes ali da época do faraó. Por isso foi mencionado por apóstolo Paulo. Por algum motivo, o apóstolo Paulo citou certamente o nome desses dois para citar como exemplo. Olha, cuidado, Timóteo, com essas pessoas que querem se mostrar que são algo e não são. Que vivem resistindo à obra de Deus. E como eu sempre falo aqui, muitos estão querendo mostrar uma santidade, querendo mostrar um trabalho como se fosse para Deus, mas na verdade estão resistindo à obra de Deus. Estão querendo atrapalhar. O que o nosso comentador colocou? Um contexto de resistência à verdade. Muitos estão resistindo à verdade. Muitos estão seguindo por esse caminho, trilhando essa estrada perigosa. E essa estrada perigosa vai levar aonde, amados? O tema da nossa lição qual é? A realidade bíblica do inferno. Então essa estrada perigosa, essa resistência à verdade, essa resistência à palavra de Deus vai acabar convergindo para onde? Vai acabar direcionando para onde? O inferno. Por isso o inferno, e a lição vai falar, o inferno é uma realidade bíblica. O inferno foi mencionado por Cristo. O inferno foi mencionado pelo nosso Senhor. Há relatos da palavra inferno, Sheol, Geena, Hades, enfim.
não é para ser menosprezado, porque o inferno é uma realidade. O inferno é um lugar de Satanás e seus demônios, como diz o textuário de nossa lição. Ele vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos ou seus demônios. Então, o inferno não foi preparado por os homens. O inferno não foi preparado para a criação de Deus, que somos nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Não. O inferno está ali preparado para Satanás e seus demônios, aos seus anjos ali, para aqueles que foram desobedientes. E aqueles que forem desobedientes à voz de Deus, aqueles que forem desobedientes às ordenanças do Senhor, aqueles que forem resistentes à verdade, a verdade que a palavra de Deus, resistir é o que? Lutar contra, é ir de encontro com a palavra de Deus, é ir de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se você for lembrar também, quem passou por essa estrada de estar indo de encontro com o Senhor, de estar indo de encontro com a palavra de Deus, foi o próprio apóstolo Paulo. Ele esteve nesse cenário, ele esteve inserido nesse patamar de estar lutando contra a palavra de Deus, de estar lutando contra o próprio Senhor. Mas, graças à misericórdia de Deus, ele não foi abatido, ele não foi morto, ele ficou cego por 3 dias, não comeu nada, não bebeu nada, ficou ali, ficou jejuando. E ali ele aceita Cristo como Salvador, e ali ele é convencido pelo Espírito Santo que ele iria ser um grande instrumento na obra do Senhor. Então aqueles que estão resistindo à verdade, aqueles que estão resistindo à palavra de Deus, por isso que é a nossa função pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação a todos os homens, a todos os pecadores, para quê? Para que eles possam ser convencidos, para que eles possam ser transformados. E se uma vez estão resistindo à verdade, resistindo à palavra, resistindo à obra de Deus, ou seja, lutando contra, o Espírito Santo pode transformar, a semente pode germinar e essa pessoa pode entrar no estado de quê? É uma palavra que se diz metanoia, que é mudança de atitude. Ela pode voltar. Se estava inclinada a fazer o mal, agora ela vai fazer o bem. Se estava inclinada a matar, agora vai querer gerar vida. Vai querer fazer somente o bem, praticar somente as boas obras de salvação que acompanham os crentes. Então, amados, é muito importante a gente ficar ligado. Cuidado com os james e jambres dentro da igreja, que se infiltram dentro da igreja, para quê? Para trazer destruição, para trazer dúvida, para trazer, às vezes, por sua influência, às vezes faz, ele ora, faz milagre e tudo mais, faz outras coisas mais que acompanham a obra de Deus, mas isso não é garantia. Milagres e sinais e maravilhas não é garantia que aquele homem, não é garantia que aquela mulher está sendo carimbado somente para o ministério. Tem que ter um conjunto completo, tem que haver uma concordância completa, tem que se ver os frutos que acompanham a salvação dessas pessoas que estão ali pregando o evangelho, fazendo milagres, sinais, maravilhas. Isso é bom, amados, isso não é ruim, isso é muito bom. Orar por enfermos, expulsar demônios, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas tem que haver uma análise e ver se realmente aquelas pessoas não estão entrando por um caminho de james e jambres. Qual é o caminho de james e jambres? O caminho da feitiçaria, o caminho de querer imitar as obras de Deus, mas dentro de si, dentro deles, não existe amor, não existe compaixão, não existe bondade, existe somente maldade. Então a palavra de Deus também diz que Satanás, ele pode se transfigurar, e até em anjos de luz, para enganar os servos, para enganar os cristãos, que às vezes estão desapercebidos. E olha que ele fala assim, não irão, porém, avante, ou seja, não vão avançar, vão até um determinado momento, vão até um determinado patamar, eles não vão conseguir ir adiante, porque em algum momento, em algum instante, em algum estágio de sua vida, vai se demonstrar, vai vir afora o seu pecado, vai vir afora o seu escândalo. Você tem visto aí escândalos de cantores,
de pregadores, de ministérios, de igrejas que estão aí, que começam bem, mas depois se descobrem coisas terríveis. E aí, como é que fica? Manchado o evangelho, porque o ímpio vai olhar e olha, eu vou ser crente, eu vou ser cristão igual a essa pessoa aí? Não, eu prefiro ficar como eu estou, quietinho, calado, na minha, do que se manter perto desses cristãos aí que não condizem, não pregam a santidade, mas não vivem uma santidade. Pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Então o evangelho de Cristo acaba sendo escandalizado, as pessoas acabam perdendo a credibilidade com o evangelho, perdendo a credibilidade com a palavra de Deus por causa do mau testemunho de crentes, de cristãos que não zelam pela palavra de Deus. Então, amados, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai ficando por aqui. Amanhã iremos gravar mais um vídeo. Eu desde já agradeço a tua participação, agradeço aqui a todos vocês que estiveram até o fim de nosso vídeo. E como eu sempre faço e sempre irei fazer, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho de notificações, que você compartilhe, que você curta, que você divulgue o canal do Renato Melo aqui nas tuas redes sociais, no Instagram, no Facebook, TikTok, Kawaii e onde você estiver. E-mail, Telegram, onde mais? Não estou lembrando mais agora. WhatsApp. Divulga este canal, faça esse canal crescer, que futuramente nós iremos fazer live, iremos fazer debates teológicos. Para quê? Tudo para engrandecer, enriquecer mais o reino de Deus aqui na Terra. E vamos continuando aqui. Mais uma vez, eu agradeço desde já a participação, eu agradeço desde já a audiência dos amados irmãos aqui do canal Renato Melo. A todos vocês, eu desejo um forte abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe.